Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Belém. Eu sou a professora Patrícia Campos e hoje nós vamos à nossa aula de língua portuguesa para 8º e 9º anos, tá bom? Vamos para cá para os slides para vocês verificarem qual é a nossa aula de hoje. Nós vamos tratar sobre publicidade e propaganda e os objetivos da nossa aula são reconhecer as diferenças entre os dois gêneros textuais, conhecer as características composicionais desses gêneros, entender a intencionalidade discursiva desses gêneros na sociedade, analisar os efeitos de sentido provocado pelos verbos no imperativo e reconhecer a intertextualidade na publicidade e na propaganda. Vocês viram que na aula passada nós estudamos sobre os gêneros panfleto, folder e propaganda. Agora, nós vamos estudar as diferenças entre a propaganda e a publicidade. Vocês sabem que essas duas palavras, esses dois termos, são usados comumente no nosso dia a dia, principalmente a palavra propaganda, num sentido geral, como se fosse o comercial de televisão, qualquer anúncio publicitário. E às vezes a gente vê, por exemplo, um comercial de roupa, ou de calçado, ou de eletrodoméstico, ou de celular. E aí a gente fala, olha essa propaganda, já viu a propaganda do celular? Já viu a propaganda daquele sapato? E no nosso dia a dia a gente fala desse jeito, mas para a língua portuguesa são gêneros diferentes. Então, são gêneros textuais a propaganda e é um gênero textual a publicidade. Então, são gêneros que conversam, dialogam entre si, mas são diferentes e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos para cá para os nossos slides. A publicidade e a propaganda, então, comumente são usadas como sinônimos, mas para a língua portuguesa são palavras que designam gêneros textuais diferentes. A propaganda possui caráter político, religioso ou ideológico e seu objetivo é disseminar ideias. Está aqui uma palavra-chave, tá? Para você não se confundir. Propaganda, propagar ideias, disseminar ideias. Nela não há uma relação clara entre serviço, produto e consumidor. Hoje, as propagandas mais comuns são a propaganda eleitoral gratuita, os anúncios e alertas do governo em geral, Ministério da Educação, do Turismo, da Saúde, etc. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma propaganda. Vejam aí. Essa corrente precisa de você. Doe sangue. Nós percebemos aí presença de linguagem verbal e não verbal. Uma mulher, né, na fotografia, com a mão estendida, pedindo como se fosse te dando as mãos para você ajudar, né, para você ser solidário nessa campanha. Pessoas aí que estão de mãos dadas, como se tivessem nessa grande união, um ajudando o outro, né, e também com as mãos levantadas, porque é uma vitória, doar sangue. Então, existe aí quem que está por trás dessa campanha, que é o SUS, o Ministério da Saúde. Então, isso é uma propaganda, quer fazer com que você mude de atitude, mude de ideia, saia da sua casa e vá até o hemocentro da sua cidade para que você doe sangue, tá certo? Essa propaganda é impressa ou pode ser também veiculada nos diversos meios de comunicação, tá certo? Agora nós temos também as propagandas que são veiculadas na TV e também nos meios de comunicação, mas agora em forma de vídeo. Então nós vamos ver aí, assistam comigo a esse vídeo, olha só. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer,
só o silêncio vai falar por mim. Crianças e adolescentes de 5 a 19 anos devem ser vacinadas contra o sarampo. Até 13 de março, procure uma unidade de saúde. Vacine-se contra o sarampo. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Você verificou aí nessa propaganda? É televisionada, né? Pode também, não só na televisão, mas passar nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, né? Nas diversas mídias, também no YouTube, enfim. Mas a gente verifica aí que ele não quer vender um produto, ele não quer atrair clientes, não. Ele quer propagar uma ideia, ele quer que as pessoas saiam da sua casa, não tenham medo da vacinação, não tenham medo de ir se vacinar. Então, é uma ideia que está sendo propagada e ele quer que a gente abrace essa causa da vacinação, para nos proteger, para proteger nossos filhos, nossas crianças, enfim, a nossa família. Então, a gente percebe aí que se tem a finalidade propagar ideias e não vender um produto, então a gente está tratando aí de propaganda, tá certo? Vamos ver aqui agora o conceito de publicidade, ok? Publicidade está diretamente relacionada à comercialização de bens. Agora, para a gente comparar com a propaganda, que foi o gênero que a gente acabou de estudar e de ver, de visualizar os exemplos, nós vamos então tratar de publicidade. Acompanhem comigo aí nos slides. A publicidade está diretamente relacionada à comercialização de bens. O anunciante paga pela criação e pela veiculação do material que tem como principal função despertar o desejo de compra no público. A publicidade pode ser considerado o principal meio para o mercado atingir seus objetivos, sendo a estratégia mais lucrativa para as empresas anunciantes. Comerciais de carros, bebidas, cosméticos e roupas, por exemplo, são exemplo de publicidade. Então, vamos ver aqui um exemplo na prática de uma publicidade. Vejam aí, ó, Dia das Crianças Solidário. Nas compras acima de R$30 do setor infantil, doaremos um kit fralda mais pomada para o Solidariza, Farma Mais. O que a gente percebe aí? Nós percebemos que nessa publicidade, além da publicidade, ele quer também nos passar uma ideia de solidariedade. Mas, no final das contas, ele também quer atrair clientes, porque ele só vai conseguir ajudar as crianças se ele vender. Então, nas compras acima de R$30, olha como ele está querendo vender produtos, né, na farmácia. Então, vamos ver aqui qual é o contexto de produção dessa publicidade. O autor, quem é que mandou fazer esse texto, né, essa publicidade, foi a farmácia chamada Farma Mais. Qual é o papel social dessa farmácia, desse autor? É o papel social comercial. Quem é o público-alvo que eles querem atingir com essa publicidade? São os jovens, os adultos, os idosos. Quais são os locais por onde esse texto circula? Nesse caso, deve ser na farmácia Farma Mais. Qual é o momento da publicação? Foi no mês de outubro, olha só, Dia das Crianças Solidário, então foi no mês de outubro. O objetivo do autor do texto é vender mais. Quais são os conteúdos temáticos que estão nesse texto? Pode ser a solidariedade, pode ser a própria divulgação, a venda de produtos. Qual é o gênero, então, desse texto? É a publicidade. Aqui nesse slide, nós verificamos aí quais são, então, as diferenças entre a publicidade e a propaganda. Bom, a publicidade, eu vou pensar sempre que tiver um produto ou um serviço para ser vendido, vai ser publicidade. No caso da propaganda, não vai ter produto nem serviço, vai ter uma crença, uma ideologia, uma ideia para ser abraçada.
No caso da publicidade, qual seria então a finalidade? A finalidade é comercial, despertar o desejo de compra, despertar o incentivo para o consumo. Já na propaganda, temos aí o caráter mais político, religioso, cívico, moral, ideológico ou social. Aqui nós vamos verificar quais são as características gerais desses dois gêneros, tanto a publicidade quanto a propaganda. Nós já vimos aí as diferenças. Agora nós vamos ver as semelhanças entre eles, tá bom? Os dois apresentam linguagem verbal e não verbal. Lembrando que a linguagem verbal são aquelas que têm palavras. A linguagem não verbal são aquelas que têm imagens, desenhos ou símbolos, etc. Pode ter presença de linguagem formal ou informal. Existe um público-alvo que eles querem atingir, querem alcançar. Se for impresso, tanto a publicidade quanto a propaganda vão circular em locais de grande circulação. E se for midiática, no caso, se for em vídeo, vai ser em televisão ou redes sociais, internet, enfim. Utiliza-se de linguagem apelativa, ou seja, quer persuadir você, quer persuadir o outro para abraçar ou uma ideia ou comprar um serviço. E nós temos a presença de verbos no modo imperativo, geralmente tem, mas não é obrigatório, então é opcional. Vamos ver aqui o exemplo desse texto e eu quero que você verifique o que você acha. Isso é uma publicidade ou uma propaganda? Olha só o que está escrito. Nova Fanta Guaraná. Finalmente, a Fanta que ninguém esperava. Será que isso é uma publicidade ou é uma propaganda? O que você acha? Será que está confundindo você? Bom, existe um produto aqui que está sendo apresentado. E a função ou a intenção, o objetivo do autor desse texto é vender esse produto? É fazer com que você conheça e consuma esse produto? Se for essa a finalidade, então nós estamos aqui tratando de publicidade. Agora, veja aqui esse caso. Seu voto tem poder. Eleições 2020. Nós estamos vendo um monte de campanha na TV em relação a campanhas eleitorais. Então, políticos estão querendo passar uma ideia, querendo fazer com que você seja persuadido para que acredite nas propostas e nas mudanças deles. Então, seu voto tem poder. Aqui não quer te fazer vender um produto, não quer fazer com que você compre, né, um produto ou um serviço. E aí tem seu voto tem poder, eleições 2020. Quer que você então abrace uma ideia. Qual é a ideia? Que o seu voto é importante, que o seu voto tem poder de transformar uma sociedade. Então, aqui, no caso, se trata de uma propaganda e não uma publicidade. Então, nós vemos aí dois exemplos de publicidade e de propaganda. Os dois, a gente pode falar que querem vender, entre aspas. A publicidade quer vender produtos e serviços. Já a propaganda quer te vender uma ideia, tá bom? No caso, você precisa abraçar uma ideia ou uma causa. Quando se fala em produtos e serviços, tá claro para você o que são produtos e serviços? Produtos, a gente vai verificar objetos que são vendidos. Por exemplo, blusa, óculos, sapato, roupas, celular. São produtos, livros. São produtos que podem ser vendidos. Serviços, pessoal, é quando a gente está, por exemplo, eu preciso ir ao médico. Ou eu preciso, no caso, ir ao dentista. Ou então, as meninas que gostam de ir ao salão de beleza para pintar o cabelo. Os meninos que vão à barbearia cortar o cabelo. Então, isso são serviços na nossa sociedade, ok? Então, são serviços que a gente pode também adquirir, mas que a gente precisa pagar. E, então, a publicidade vai divulgar
produtos e serviços para serem adquiridos, para atrair clientes para serem comprados, tá bom? E na propaganda, não. A propaganda quer disseminar ideias para que você abrace uma causa. Tudo bem? Vamos voltar agora para outro exemplo. Quero ver aí se você consegue identificar se isso se trata de uma publicidade ou de uma propaganda. Não importa o destino do seu cliente, a Varig voa para lá. Então, verifiquem aí, ó. Qual é o contexto de produção desse texto? A empresa Varig é o autor do texto, foi quem mandou fazer esse texto. Então, o autor é a empresa Varig. Qual é o papel social desse autor? É o comercial, é um serviço, então ele quer te vender um serviço. Qual é o público-alvo? Pessoas que precisam viajar, por exemplo. Locais onde o texto circula. Agências de turismo, pode ser revistas, pode ser internet. No caso aqui, essa empresa faliu, nem existe mais, né? Mas foi publicada nos anos 90, nem era muito utilizada a internet, então provavelmente essa publicidade aí estava nas revistas ou nas agências de turismo. O objetivo do autor desse texto é atrair clientes. O conteúdo temático dele é o serviço de aviação e o gênero do texto, então, é publicidade. Agora nós temos um outro exemplo aí de um texto, e aí você consegue identificar se é uma publicidade ou se é uma propaganda? Se você disse propaganda, acertou, porque ele quer aqui te influenciar a mudar de comportamento, a abraçar uma ideia. Então, ó, adolescência primeiro, gravidez depois. Tudo tem seu tempo. Então, gravidez não combina com adolescência. Então, quer fazer com que meninos e meninas, isso é importante dizer nessa propaganda que eu achei bem interessante, porque geralmente quando se fala em gravidez na adolescência, pensa-se sempre na mulher, a mulher que tem que se prevenir. E não, tem que ser tanto o homem quanto a mulher. Tanto o adolescente quanto a adolescente precisam se cuidar, se prevenir para que não venha uma gravidez precoce, uma gravidez antes da hora. Então, a propaganda diz isso, tudo ao seu tempo. Então, muito importante, né, a gente abraçar essa causa de não pensar na adolescência, na gravidez. E aí a gente vai verificar o contexto de produção dessa propaganda. Vamos ver aqui, voltando para os slides. O autor é o Ministério da Saúde. O papel social desse autor é um papel político e é cuidar da saúde, né? Público-alvo são adolescentes, tanto meninos quanto meninas. Locais onde o texto circula pode ser no posto de saúde, pode ser nas escolas também. Momento de publicação, século XXI. O objetivo do autor do texto: divulgar a ideia da prevenção, mudança de comportamento entre os adolescentes. Conteúdo temático: gravidez na adolescência. E o gênero do texto, então, é uma propaganda. Agora, nós vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre a questão da intertextualidade e verificar essa intertextualidade dentro da propaganda e da publicidade. Então, vejam aqui o que é a intertextualidade. É um substantivo feminino e é uma superposição de um texto literário a outro. 2. É a influência de um texto sobre o outro que o toma como modelo ou ponto de partida e que gera a atualização do texto citado. Intertextualidade segundo o dicionário Oxford Language. Agora vamos verificar o conceito. A intertextualidade consiste em uma rede ilimitada, contínua e permanente de relações textuais. Tudo aquilo que lemos, ouvimos e vemos é parte integrante de um universo de textos verbais e não verbais que estão em constante diálogo. Da mesma forma, tudo aquilo que criamos, ao escrevermos ou falarmos, também passa a integrar essa imensa rede. Então, vejam, quando a gente fala, quando a gente produz um texto, nós aqui estamos sempre
falando não sobre aquilo que a gente criou, não. São palavras e pensamentos que a gente trouxe de um outro lugar. Ou porque a gente já ouviu alguém falar, ou porque a gente leu em algum livro. Então, a gente não cria do nada um pensamento ou palavras, né? A gente não cria do nada. Então, geralmente, os textos que são criados dialogam com outros textos. Tem um autor, que é Bakhtin, que vai falar que nós não somos Adão bíblico, né? Que nós não somos os primeiros a criar tudo, a nomear todas as coisas. Não, a gente se relaciona um com os outros na nossa sociedade. Então, por isso que tudo aquilo que a gente produz e a sociedade produz de gêneros textuais também vão fazer esse diálogo com outros textos já existentes, tá certo? Vamos ver como a intertextualidade vai se dar na prática com relação à publicidade e à propaganda. Vejam só. A intertextualidade na publicidade, na realidade, ao interagirmos um com os outros, estamos a todo momento nos apoiando em nosso repertório textual, linguístico, visual, sonoro, etc., para produzirmos sentidos. E, ao mesmo tempo, buscamos ativar o repertório textual dos nossos interlocutores, ou seja, do outro que a gente fala, para que sejamos entendidos. A intertextualidade também se revela uma poderosa estratégia utilizada pela publicidade em seu propósito de seduzir o consumidor. Vejam aqui um exemplo no caso dessa publicidade aqui, ó. Pepino maluquinho, o mais levado da hortifruti. Aqui a natureza é a estrela. Verifiquem aí, pessoal, que quando a gente lê uma publicidade como essa, está dialogando com outro texto que já existe na nossa sociedade, que é, no caso, um livro. Para quem não conhece, aí para a gente também conseguir perceber esse diálogo entre os textos, é preciso que a gente conheça de onde foi tirado, de onde que ele se espelhou para fazer essa publicidade. Então, no caso aqui, foi do livro O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Então, esse texto, que é um livro, né, deu, então, motivação para se criar essa peça publicitária, esse texto publicitário, esse gênero publicidade. Pepino maluquinho, o mais levado hortifruti, tá certo? Vamos ver outro exemplo para a gente poder verificar aí, ó. A hortifruti apresenta e o coentro levou, um clássico da hortifruti. Aqui a natureza é estrela. Verifiquem aí, se você não conhece de onde foi tirado, eu explico para você. Foi tirado de um filme que é E o Vento Levou, ok? É um filme antigo, mas é um clássico, né, dos cinemas. E aí, então, essa publicidade fez esse diálogo, e o coentro levou, comparando, né, esse coentro com o vento, né? E a gente vê nessa publicidade, então, essa intertextualidade. Vamos ver outro aqui, que é horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Vocês conseguem verificar aí a intertextualidade com algum filme? Tropa de Elite, né? Para quem conhece, para quem já assistiu, né? Então está fazendo esse diálogo. Então, quando o texto faz o diálogo com o outro texto que já existe, ó, com o filme, com o livro, né? Com o cinema, enfim, com a fala de algum especialista, por exemplo, então a gente tem aí a intertextualidade. Vamos ver aqui um outro exemplo que diz assim, ó: só sei que nada sei. Salvar o planeta é agora ou agora. Então, verifiquem que os outros que nós vimos são publicidade, são textos publicitários, querem te vender um produto, ok? Nesse caso aqui é uma propaganda, porque quer te fazer transformar um pensamento, te entregar uma ideia, que é salvar o planeta. Então, quando ele fala só sei que nada sei, isso é uma frase clássica que vem da filosofia, dos filósofos, no caso. Sócrates disse isso, né? Ou alguns dizem que Sócrates não disse, mas deu a entender, né, que ele não sabia mais do que outras pessoas. Então, só sei que nada sei
traz essa ideia para essa propaganda, para fazer persuadir você a abraçar a causa de salvar o planeta. Vamos ver aqui um outro exemplo de intertextualidade, ok? Olha só. Aqui é uma obra... No original, essa aqui não é a obra original, mas no original não tem, né, essa marca Havaianas, não tem a sandália. É uma obra que se chama Abaporu, foi pintada em 1928 pela Tarsila do Amaral, né, uma grande artista brasileira. E tem aí, nessa obra de arte, né, um homem com o braço na cabeça, o outro no chão, os pés também no chão, na terra. E vocês percebem que a cabeça está bem pequenininha e as outras partes, no caso o braço, mãos, pernas e pé, principalmente mão e pé, estão muito grandes, né? Estão desproporcionais aí nessa imagem. O que a Tarsila do Amaral quis dizer com isso? Que essa obra, digamos que o homem do campo tem um trabalho muito braçal, é o pé no chão, utiliza muito os pés e as mãos, né, para trabalhar e usa pouco a cabeça, a criticidade. Então, por isso que essa obra é tão famosa, né, e faz a gente refletir sobre aqueles que trabalham, né, com as mãos, que são muito importantes para nós, mas que pouco usa do intelecto, né, da criticidade ou dos estudos, que também é muito importante. Então, nessa publicidade, nesse texto aqui, olha só, voltando para os slides, vocês vão perceber aí que as Havaianas pegam essa obra literária e colocam nesse pé uma Havaiana, como se esse homem do campo tivesse precisando, né, dessa Havaiana, fazendo então você perceber também que a Havaiana tem o seu valor, tem, digamos, é tão valiosa quanto uma obra de arte, né, clássica da Tarsila do Amaral, e que até esse personagem aí na tela vai usar esse produto, que no caso é a Havaiana. Então, como quer atingir você com o produto, aqui é um texto publicidade. O gênero publicidade. Agora, nós temos aqui a presença desse texto publicitário, né, dessa intertextualidade, nessas outras publicidades aí que vai fazer o diálogo com os contos de fadas. Vocês podem perceber aí, ó, a presença da Chapeuzinho Vermelho, segundo da Cinderela, do terceiro da Branca de Neve, do quarto da Bela Adormecida. E vocês vão perceber aí, ó, por exemplo, nesse conto de fadas moderno, não tem fadas, mas consultoras do Boticário. Use o Boticário e põe o lobo mau na coleira. Olha só a presença dessa intertextualidade, fazendo com que atraia o cliente para vender um produto, ok? E aqui temos uma propaganda, né? Você não quer contar esta história para os seus filhos, quer que nos apresenta Chapeuzinho Vermelho numa floresta totalmente desmatada. Então percebam aí que há uma intertextualidade com contos de fadas, mas quer fazer com que você abrace uma causa que é combater o desmatamento, que é fazer com que o meio ambiente seja mais tenha mais sustentabilidade, seja cuidado, não seja devastado. Então, por isso que a intenção aí não é vender um produto, mas sim te passar uma ideia. Então, é uma propaganda. Percebam, então, que tanto na publicidade quanto na propaganda, para atingir o seu objetivo, você pode, então, associar e fazer o diálogos com outros textos, e no caso aqui nós vimos esse diálogo com textos literários, com os contos de fadas, tanto na publicidade quanto na propaganda. Então, espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Qualquer dúvida, nós estamos, então,
à disposição. Quando as aulas retornarem, você pode perguntar para o seu professor em sala de aula, tudo bem? Então, até mais e bons estudos!